Na lição de hoje, que vamos estudar essa lição maravilhosa do livro de Esther, nós vamos perceber e ver que nós servimos um Deus que fez e um Deus que faz. Aleluia! Aleluia! Beleza, pegue sua Bíblia e pegue sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia manuscrita com você, tira ela aí do baú, da pastinha. Se não, pegue a Bíblia mesmo valendo. Quer dizer, essa é valendo também, né? Claro, mas pegue a sua Bíblia impressa. O texto não vai aparecer na tela. Via de regra, tudo que a gente lê, a gente coloca. Mas o nosso intuito aqui é estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós temos um guia de estudo top. A lição está maravilhosa. Está aqui nesse trimestre, estamos estudando Ruth e Esther. Mas ele é apenas um guia, uma ajuda para o estudo da palavra. Então a gente quer encorajar você a trazer a sua Bíblia, seja na forma impressa, digital ou manuscrita. Pegue, portanto, a sua Bíblia e vamos juntos agora, em pé como estamos, ler o capítulo 2 do livro de Esther. Todo mundo pronto? Amém? Glória a Deus. Esther feita rainha. Vamos ler bem pausado, calmo, tá? Ninguém sai correndo na frente de ninguém, para que fique uma leitura bem, em conjunto, bem homogênea, muito boa. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomou por filha. Em si divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o caso de cada moça, vira o rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é
que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. É o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reunirem as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai ordenara, porque Esther cumpria o mandamento de Mordecai quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Vamos ler junto o verso 23. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Aleluia. Podeis assentar. Nós vemos aqui no nosso resumo, da nossa lição de hoje. Já ia pedir, a canetinha ficou para trás. A gente vê o resumo que nos ajuda muito, porque quando a gente olha a coisa de uma forma sucinta, o todo, não só olhando, quando a gente lê um texto, quem sabe você está lendo esse texto hoje pela primeira vez, se você já copiou, você já leu ele algumas vezes, que só no ato da cópia, equivale aí a 3, 4 leituras, mas alguma coisa lhe chama a atenção. Só que aqui nós temos como proposto para esse momento, tentar entender o capítulo como um todo. De manhã, quando eu estava conversando com o pastor Samuel, a gente estava debatendo quão desafiador esse capítulo é, porque ele tem vários acontecimentos de destaque, que nos chamam a atenção. Mas vamos lá, lição 7, vamos juntos enunciar para ficar bem gravado? Vamos lá, lição 7. Esther é coroada rainha. Vocês observaram que a grande maioria disse Esther 2 primeiro, porque é o que nós estamos estudando, tá certo? Então vamos dizer juntos, começando dizendo Esther 2, porque é o que interessa. Vamos novamente, lição 7. Esther 2. Esther é coroada rainha. Nós já fizemos a leitura, tá certo? E o textual escolhido é Esther capítulo 2, o verso 4, que diz: a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto, voltou. Com isto, concordou o rei e assim se fez. Vamos ler juntos a verdade prática? Vamos lá. Nem sempre os propósitos de Deus são manifestos de imediato, o que faz com que a nossa caminhada seja fundamentada na confiança e fé
de que Ele sabe como agir. Aleluia. A sua vida está na mão dEle? A sua família, os seus sonhos, os seus planos estão na mão dEle? É o melhor lugar. Sabe por quê? Porque Ele sabe como agir. Nós vemos aqui o resumo. A escolha da nova rainha ocupa a primeira parte, até o verso 8. E mais alguns versos depois, que nós vamos já passar por eles. E depois nós vemos que a rainha que foi objeto dessa, a pessoa, a mulher objeto dessa escolha, foi Esther, Hadassa, que era o seu nome hebraico, que se tornou então a rainha, a nova rainha da Pérsia. E depois nós vamos ver mais um elemento muito importante nessa história, que é Mordecai salvando o rei. E como Deus estava trabalhando em cada uma dessas situações para o propósito e aquele que Ele tinha reservado para o livro de Esther. Nós sabemos que um dos propósitos, o principal propósito do livro de Esther é a instituição e posterior celebração anual de Purim. Por que esse nome Purim? Porque os dados, que é o nome que é dado aos dados, foi como Amã lançou as sortes de uma forma malévola, uma forma assim até, né? Eu vou matar eles, vamos ver aqui que mês que vai ser, que dia que vai ser. E ele lançou sortes. E desta forma, ficou então marcado aquela cena macabra de destruição do povo de Deus. Mas Deus estava lá presente. E como o pastor Samuel tão bem ressaltou na lição passada, uma das coisas muito marcantes do livro de Esther é que Deus, com o nome Deus, o Senhor, Jeová, não é mencionado. Mas a gente vê a mão dele trabalhando em toda a trama da história. Da mesma forma que, por exemplo, em Ruth, que nós estudamos aqui, a gente viu que Ruth, por acaso, está registrado no livro de Ruth. Ela foi para o campo de Boaz. Nós sabemos que não foi por acaso. A mão de Deus estava sobre Ruth. Quando nós olhamos para Esther capítulo 2, nós vamos ver que novos personagens são introduzidos na trama. O primeiro capítulo se ocupou de montar o cenário para a história. Um rei muito poderoso, de uma forma que nós não temos nem como imaginar. O cenário descrito, esse livro inclusive nos permite conhecer as entranhas palacianas e intrigas e costumes, né, daquele tempo. Alguns dos costumes são absolutamente assim inacreditáveis para nós, né, aqui descritos. O poder, enfim, que era conferido. E você quer testar uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder para ela, deixa ela mandar. E a gente vê que esses reis, né, eles empoderados que se viam, e não é diferente hoje não, irmãos. Não é diferente hoje não. É só nós olharmos, às vezes você conhece uma pessoa, ela parece, daí ela é colocada como um governante, por exemplo, e parece que aquela pessoa se transforma. Claro que isso não é regra para todos, mas é o que acontece. Porque o poder, ele tem ele corrompe. A pessoa tem que ter muita fortitude moral para não se corromper. E a gente vê então que à medida que Assuero tomou com Vasti, porque eu não vou nem entrar nos méritos aí, mas assim, a gente de cara vê que é algo desmedido. Seja como for, ela foi banida da presença do rei, e há um intervalo, já no final do capítulo 1, Esther nem é mencionada, nem Mordecai no capítulo 1 do livro de Esther. É só o cenário sendo montado de como as coisas eram, como Vasti não quis vir, naquelas celebrações tão luxuosas e tão exageradas e tal. O certo é que ela foi
Foi lhe tomada a coroa, ela foi deposta e banida. Nunca mais poderia comparecer à presença do rei. E ali mesmo foi feita então uma reunião daquilo que seria, por exemplo, o Supremo Tribunal daquele reino. E eles decidiram então que seria feita uma ordem, né, que ninguém seguisse o exemplo de Vasti e tal. E que então fosse escolhidas as mulheres lindas do reino. Isso era costumeiro, porque havia um harém real. Independente de quem fosse a rainha, havia um harém, um grupo enorme de mulheres, sempre ali preparadas, única e exclusivamente para o deleite do rei. Da feita que uma moça era trazida para o harém, ela nunca mais voltava para a família dela. Ela tinha uma noite com o rei, e ela só voltava, e daí ela saía da casa do harém, da casa de preparação, o harém das virgens chamado, e iria para a casa das concubinas, onde moravam aquelas que já haviam estado com o rei, e onde moravam também os filhos daquelas que tivessem filhos. E ela só retornaria à presença do rei se o rei chamasse ela pelo nome. Agora pensa no número de mulheres. Então foi sugerido, vamos fazer uma nova busca por mulheres jovens virgens, e o rei poderá escolher então quem será a nova rainha. A gente sabe pelo decorrer, pelo transcorrer da história, inclusive não só a história, porque aqui no texto bíblico não se narra, mas pela história, porque isso aqui é um fato histórico com H, pelos os registros históricos também paralelos que existem, que houve provavelmente um intervalo de 2 a 4 anos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, quando Vasti foi destronada, não houve logo a escolha de uma nova rainha. Por quê? Porque justamente naquele período houve um tempo de guerra intensa com a Grécia. E os persas não se saíram bem nessa peleja. Tanto que mais tarde, muitos anos depois, quase um século depois, em 331, o Império Medo-Persa cairia para o Império da Grécia. Alexandre o Grande invadiria mais tarde. Nos relembra novamente, por que eu faço até questão de mostrar aquela foto da estátua. O pastor Samuel pediu ela na vez passada. E nós vemos aqui, essa estátua, gente, ela retrata o sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou e não lembrava. E queria que os seus sábios revelassem o significado do sonho. Ele disse, como é que eu vou revelar o que o senhor nem lembra? O senhor nem fala para a gente, já seria muito revelar. Como é que a gente vai relembrar o que você nem sabe o que tem que revelar? Mas ele falou, vocês vão todos morrer. E Daniel falou, espera aí, eu vou falar com meu Deus. E nós vemos aí em ação o Deus da história. Coloca, Rubem, para mim a foto. E a gente vê que o primeiro império, o que está na cabeça, é justamente... Tadá! Vai já chegar. É o Império Babilônico, aquele primeiro império daquele rei que teve o sonho. E depois veio o Império Medo-Persa. E depois veio o Império Grego. Justamente nesse intervalo, era a Grécia, era o inimigo que estava assolando. Vamos prosseguir, o Império. Por que eu queria mostrar isso? Porque nós vemos, através da história, a mão soberana de Deus agindo. Antes de tudo isso acontecer, Deus deu um sonho para um homem, e esse sonho, quando você conseguir, Rubens, pode colocar, tá? Deus deu esse sonho para este homem, que era um governante, um homem ímpio. Mas havia ali um homem de Deus, que diria, vai ser assim, assim e assado. E desta forma, a história foi se transcorrendo. Bem, estamos com dificuldade, vamos prosseguir. O certo é que quando as coisas... Ele estava ocupado demais com guerras para sair atrás de uma nova rainha, de uma nova esposa. Quando finalmente chegou esse momento, né, um dia chegou, ele sentiu falta de ter uma rainha. Ele começou a se lembrar, o texto dá aquela sensação que ele estava com saudade de Vasti. Meu Deus, eu digo meu Deus, certamente ele não disse isso, mas será que eu fiz a coisa certa?
Eu bani Vasti, ela nunca mais poderá voltar à minha presença. Ele sentiu, está aqui rapidamente, Nabucodonosor era o babilônico, o Medo-Persa eram os braços, o ventre e as coxas, o Medo-Persa era justamente Xerxes, Artaxerxes, Ciro, Dário, tá certo? Mas Deus já tinha revelado que viria outro, que seria justamente o ventre e as coxas, que seria Alexandre o Grande e os 4 generais pela Grécia. Nesse interregno aí do capítulo 1 para o capítulo 2, já havia, o motivo que houve esse atraso, é que justamente Xerxes, ou Assuero, Xerxes era inclusive, olha como é interessante, essa pendenga com a Grécia, né? Xerxes era o nome grego dele. Era a mesma pessoa, Assuero e Xerxes são a mesma pessoa. Assuero é o nome dele na língua dele e Xerxes é o nome grego. Ele sentiu falta de uma rainha. E nós vemos então que a busca se iniciou para uma nova rainha. Quem pode ler para mim o 2 de 1 a 4, bem rapidinho. Todas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Conforme Mamucã havia aconselhado, novamente foi lembrado, e o rei entendeu que finalmente chegara a hora para escolher uma nova rainha. E nesse momento então, são introduzidos 2 novos personagens para essa trama tão tremenda. A partir do verso 5, nós vamos encontrar: ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Nós sabemos que a descendência benjamita e a menção desses nomes são a mesma descendência do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E mais na frente vocês vão entender quão importante é que ele tenha sido um benjamita, porque o grande inimigo seria Amã, um amalequita. E a questão de Saul caiu, perdeu o seu reinado por desobediência a Deus em relação a providências que Deus mandara ele tomar em relação aos amalequitas, que foram os primeiros que saíram contra Israel quando Israel veio no êxodo do Egito. Havia ali uma inimizade muito antiga e muito intensa. Mas a mão soberana de Deus pegou esse benjamita e colocou ele, introduziu ele nesse momento na história. Ele tinha sido transportado de Jerusalém, ele ou seus descendentes, com exilados que foram deportados com Jeconias ou Joaquim, enfim, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. E aqui nós vamos ver que ele criou Hadassa. Eu vou pedir, aqui a gente acabou de ser introduzido a Mordecai e agora nós somos introduzidos a Esther. Quem pode ler Esther 2:7? Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. É tão propício, é verdade que a igreja como um todo só vai poder estudar isso no próximo domingo. De qualquer forma será relevante, porque é próximo, e o tema é relevante em qualquer momento. Mas como é especial, nós aqui no Tempo Central podemos estudar esse tema hoje, no Dia dos Pais.
a gente vê um homem que adotou uma criança. Um homem já maduro, avançado em anos, que tem uma criança da sua família que fica órfã de pai e de mãe. E Mordecai, ou Mardoqueu, adota Radassa. Adoção. Que coisa linda. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui presentes. Feliz Dia dos Pais a todos que nos assistem pelas Boas Novas e pelas redes sociais. Que coisa linda, nós vemos aqui um homem que se faz por pai. E que filha. Ninguém se sinta menos porque o seu filho é adotado e não um biológico. Porque a gente vê esse vínculo de obediência, de honra, de submissão de Esther a Mordecai. E o cuidado e o amor de Mordecai com esta jovem que ele adotou como sua filha. E a gente vê então que esses dois personagens, já explicados quem são, a gente vê dois exilados. A essa altura já de repente, porque fazia tanto tempo que eles já estavam lá, que não eram propriamente mais refugiados, mas é o que tinham sido, até recente, que já fazia dezenas, centenas até de anos que estavam lá, mas eram assim, pessoas simples. A gente sai do luxo do palácio e vem para uma casa humilde, de judeus, um homem temente a Deus, que criou a sua filha adotiva no temor e no conhecimento da palavra. Uma vez até eu li que possivelmente uma coisa assim muito... Isso aqui, gente, é só conjectura, não está escrito aqui, mas leva a crer, pela forma que Mordecai era, que Esther era até alfabetizada. Ela conhecia, ela sabia ler. Ela era uma pessoa desenrolada, inteligente, esperta. Ela foi trabalhada, treinada por Mordecai. E a gente percebe que num momento em que eles são descritos, é justamente nesse momento que vem esse edito do rei: saia e tragam as virgens. Novamente, aqui também o texto não esclarece se Esther foi por escolha pessoal e própria, se ela foi levada por Mordecai, ou se ela foi levada à força. Sinceramente, irmãos, olhando o todo da história, olhando como as coisas foram até esse ponto, e como elas foram daqui em diante, em relação a tudo que diz respeito ao rei, eu creio pessoalmente que Esther não teria escolha. Ela simplesmente foi levada, queira ou não. Se passou por todo o reino buscando. Qualquer moça virgem era candidata. Eu não considero isso aqui exatamente um concurso de beleza, não. Um concurso de beleza seria a pessoa ir e dizer: aquela foi eleita é mais bela, palmas para ela, e todo mundo volta para casa. Não. Nesse concurso, como eu já disse agora há pouco, quem fosse não voltava nunca mais para casa. Para de repente viver glória, ou viver no ostracismo, trancada com outras mulheres numa casa, sem poder ver a sua família, sem poder retornar à sua casa. Não é brincadeira, não. É um passeio, não. Possivelmente havia quem quisesse ir, mas eu creio que a maioria simplesmente era levada. Quer ver um paralelo, um texto paralelo, que joga um pouco de luz sobre essa situação? 2 Samuel capítulo 11. O texto, o verso, para ser exato, no verso 4, diz assim: Davi dá ordem aos seus mensageiros, aos seus mordomos: tragam Batseba. Ele estava olhando e ele viu aquela mulher se banhando. Ele a desejou e digam: tragam. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel. Aquilo realmente foi um momento para ele de queda, de pecado na vida dele. Mas você vê que ele era o soberano naquela nação. E ele falou: traz. Ela teve escolha? Não. Ele mandou trazer. Então, quando o rei Assuero mandou trazer, Esther estava entre essas que foram trazidas. Que nos leva ao ponto número 2.
Nesse período, nesse trecho ainda, no entanto, que fala... Vamos prosseguir. A rainha Esther. Então nós vemos como é que foi a escolha da rainha. Nós vimos que foi decidido que se faria uma busca. Foram introduzidos Esther e Mordecai. E Esther é trazida como uma dessas candidatas e colocadas na casa do rei. Quando ela chegou na casa de rei, Hegai, que era o responsável pelaquela primeira casa das virgens, de imediato se afeiçoou a Esther. E é interessante que a gente vê que em vários lugares, tanto no edito que conclama, a moça tinha que ser bela e tinha que ser formosa. Não era suficiente ela ter beleza, mas ela tinha que ser atraente. Ou seja, ela tinha que também ter beleza interior, inteligência, beleza, desenvoltura. Hegai devia ser um cara muito experiente, lidando com aquele monte, centenas, sei lá, assim, milhares de mulheres. Quantas mulheres teve Salomão? Então pensa quantas mulheres Xerxes teve. Ele botou os olhos em Esther e falou, opa, de imediato ele separou ela, conseguiu logo o top das servas, né, que iam cuidar e preparar e ajeitar o cabelo, e ajeitar os cremes e os ungüentos e tudo, e botou ela no melhor aposento da casa das virgens. De cara. Eu vejo a mão de Deus, mas eu vejo também Esther. Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer por você, e Ele está pronto para fazer, e Ele quer fazer, mas tem coisas que dependem de você. Deus quer te abençoar no seu trabalho, mas você tem que ser atraente. Deus quer abençoar você no seu estudo. Deus quer abençoar você onde Ele tem te colocado, no teu ministério, na tua casa, no teu lar. Mas a gente não vamos atrapalhar Deus, não. Vamos fazer a nossa parte. Esther fez a parte dela. Deus estava ali trabalhando. E Esther, quando chegou a oportunidade, ela estava preparada. Ela estava preparada. Que desafio esse é para nós. No ponto 2 a gente vê que a rainha Esther, então é escolhida. O casamento de monarcas, que é o primeiro ponto, irmãos, da segunda parte, ele é um processo, muitas vezes, que envolvia a escolha de alguém que fosse filha de um rei, de um imperador, ou de um grande general, porque ali também nos casamentos se fazia alianças políticas, geopolíticas, que favorecessem. Então, a moça, sem dúvida, a mulher tinha que ser bela, mas nem sempre havia amor, havia afeição nesse momento de um casamento. Havia também muito forte o item conveniência por essas questões todas. Mas a gente vê que nesse caso aqui, Esther não trazia nada, ela era uma pobre moça judia. Ela não tinha sido criada numa corte, ela não tinha o traquejo, ela não tinha o preparo, ela não tinha ido para a escola interna, ela não tinha aprendido idiomas. Ela foi levada pelos seus atributos pessoais, a beleza e a formosura. Os casamentos reais, o casamento de um monarca naquele tempo, envolviam tudo isso. Agora pensa então como já Esther sabia que envolvia isso. Que momento de saia justa. Ela se vê, né? Possivelmente havia ali naquele harém outras candidatas que tinham todos esses predicados. E ela não tinha. E lá estava ela. Mas ela foi escolhida. Muitas mulheres foram levadas à presença do rei antes dela. Mas quando chegou na vez dela, de imediato,
houve uma reação. Quem vai ler para mim Esther capítulo 2, verso 17? E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Nós temos que entender, claro, que Esther havia passado por todo um processo. No seu manual de estudo, aqui atrás, na capa mesmo, na contracapa, você vai encontrar uma tabela que traz para você descrito direitinho o processo para se tornar uma rainha persa. E aqui está, primeiro vinha a etapa de coleta, jovens de todo o reino eram coletadas, e elas eram reunidas na casa das mulheres, nos arredores do palácio das mulheres virgens, em Susã, a cidadela de Susã, sob os cuidados de Hegai, e vinha então o processo de embelezamento, com mirra, com sândalo, com especiarias como o cravo, a canela, as rosas. As especiarias e os óleos essenciais riquíssimos eram um dos principais produtos de exportação da Pérsia. Então eles eram os donos da cocada, os reis da cocada no que dizia respeito a embelezamento. A gente vê que a mirra era usada, nos remete, quem me lembrou isso hoje vindo para cá foi o pastor Samuel, nos remete àquele momento em que Maria Madalena, prestes a Jesus a ser crucificado, pegou a mirra que ela tinha trabalhado anos e anos para adquirir, porque aquela quantidade de mirra era a quantidade de 1 ano de trabalho. Se a pessoa não fizesse nada a não ser juntar o dinheiro, tinha que trabalhar e não gastar, só para juntar aquela mirra que seria o necessário para o embelezamento, para a preparação para o casamento. Era como se fosse o enxoval principal daquela época. Claro que na corte de Assuero a mirra bamburrava, né? E Esther então passou por todo aquele preparo. Mas entendam, gente, volta rapidinho, só para a gente concluir. Daí vinha a noite crucial, que é onde nós estamos agora. Lembremos, todas elas, as outras, passaram por esses mesmos 3 passos anteriores. Por todo o embelezamento, por todos os óleos. Hoje a gente conhece o óleo de argan, né, que dizem que é lá daquelas bandas e tal. Até hoje a gente usa no cabelo, na pele, é uma beleza. Ela passou por todo aquele processo e chegou à noite. Depois dessa noite, a moça ia para a segunda casa das mulheres, sobre os cuidados já agora de Saasgás. Só que uma apenas chegaria à etapa número 6, que é a coroação. E quem foi a escolhida? Nós acabamos de ler. Quando o rei viu Esther, quando o rei se relacionou. É uma coisa complicada para nós. Certamente para um judeu temente, isso não seria um padrão aceitável. Mas Esther não teve escolha. Só que ela teve graça e força diante daquela situação tão difícil. E ela encontrou graça e favor diante do rei. Sabe, irmãos, eu oro há anos. Tem um texto da Bíblia que eu oro sobre os meus filhos, depois quando eles casaram, pelos cônjuges deles. Mas eu oro hoje já também pelos meus netos. Um texto da Bíblia proferido, uma oração, algo que Maria observou no último versículo do capítulo 2. Na verdade não foi Maria, a gente vê que o escritor de Lucas, o próprio Lucas, anotou no verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Há traduções que, em vez de usar a palavra graça, usam a palavra favor. E crescia Jesus
em estatura, graça, sabedoria, estatura e graça. Atributos que Deus colocou nele. Eu vejo a mão de Deus sobre Esther. Eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida, homem. Eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida, mulher, te capacitando também, te dando força, te dando sabedoria naquele momento da dificuldade que você não sabe o que fazer. Naquele momento em que você se sente menos, que você está tudo dando errado, você não está conseguindo ver saída, está muito difícil. A mão de Deus que esteve sobre Esther, dando sabedoria, dando força, dando graça, favor, diante de Deus e dos homens. Esther teve isso. Mas isso não é só para ela não, isso está disponível para você, isso está disponível para mim. E ela achou favor diante do rei, e o rei a escolheu, e a coroou rainha. E ele declarou um feriado nacional. Não foi só um feriado. Ele estava tão apaixonado. Finalmente uma rainha. Ele tinha novamente uma rainha. Que ele deu indultos para presos. Ele ajudou pessoas carentes. Houve uma distribuição de favor, de bondade. Gente, aquela gente não era acostumada a ser tratada com bondade não, viu? Pelo que a gente vê esse rei, a gente só fala de enforcamento, de morte, de banido. Foi algo assim muito especial que Esther fez na vida desse homem. E ali se celebrou um casamento, a mão de Deus. Não fica claro, eu vou ter que correr porque já estamos chegando ao final. Não fica claro aqui no texto em que momento efetivamente Mordecai passou a se assentar na porta do rei, que nos leva ao primeiro ponto do item 3. O que significava se estar sentado à porta do rei? Se estar sentado à porta do rei, pronto, nós estudamos na lição passada, foi até o pastor Felipe que ministrou aqui, aquele momento em que o Sumano, que ele falou, o fulano, o primeiro resgatador, passou pela porta da cidade. Ali era o cartório, ali era o fórum, ali as questões legais, os litígios. Se fosse no nosso tempo, o pastor Itamar trabalharia ali. Desculpa, pastor, estou também na minha frente, não tem jeito. E todos os outros advogados aqui presentes, que estariam todos ali. Porque ali é que tudo era conduzido. Então não era qualquer um podia ter acesso no sentido de ir buscar tal, mas estar frequentando ali aquele local não era para qualquer um. Não fica claro se quando a Esther foi levada à casa do rei, se Mordecai já fazia parte daquele grupo, ou se ele teve acesso a esse grupo a partir do momento que Hadassa foi trazida para aquela casa e encontrou favor, a ponto de que ela foi logo destacada. O certo é que Deus estava trabalhando e Mordecai teve acesso à casa, à porta do rei. E a gente vê então que naquele contexto em que ele estava, ele ficou atento, o cara era esperto. E ele ouviu dois homens. Quem vai para ler para mim o verso 21, capítulo 2, 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Pode ler os próximos 2 versos, por favor. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther já gozava de plena influência e acesso
a Xerxes, a Assuero. E é impressionante que ela se manteve a mesma que ela era antes, quando era apenas uma filha, uma simples imigrante judia. Agora, ela era a rainha do maior império na terra naquele tempo. Deus pegou uma desterrada, Deus pegou uma desprezada, por assim dizer. Deus pegou uma pessoa de insignificância e com sua mão colocou ela na segunda posição do maior império daquele tempo. Ela era a rainha da sua terra de desterramento. E Deus permitiu que Mordecai ouvisse. Esse livro, obviamente, tem o nome de Esther. E é surpreendente. Claro, ela foi a rainha. Mas a gente vê que Deus usou duas pessoas. Deus usou Esther e Deus usou Mordecai. Isso fala, gente, de como Deus nos usa e como nós precisamos aprender a colaborar uns com os outros, a trabalhar uns com os outros, a estar ali nos submetendo. Por quê? Porque foi assim com Mordecai e Esther. Ela agora era a rainha, mas ela continuou honrando seu pai. Ela continuou submissa a seu pai. Ela era rainha. Ela dizia, não, agora eu sou rainha. Eu só sou submissa ao meu rei. Várias vezes a gente vê repetido no capítulo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Não posso deixar isso fugir, porque realmente vale a pena a gente... o verso 10. Esther não havia declarado o seu povo e sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Isso aqui foi quando ela ainda não tinha sido escolhida rainha. Mas a gente vai lá para o final do capítulo, no verso 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandamento de Mordecai como quando a criava. Que coisa linda, a honra de Esther com Mordecai. Vamos estar em pé nesse momento? A gente vê que Deus usou Mordecai. E ele trouxe a informação a Esther. E Esther tinha acesso. Ela estava numa posição que ela gozava de confiança do rei. Que ela chegou com ele e falou assim, olha, Mordecai, ou eu não sei se ela falou que era Mordecai, porque ficou registrado que era Mordecai. Eu soube através de um Mordecai, que ela não revelou quem ele era, ela foi sábia, mas eu soube que Teres e Bigtã estão tramando contra a tua vida. E o rei falou, peraí que vou já mandar checar, porque isso não era incomum não. Tanto que mais tarde, quando Assuero perdeu o trono, perdeu num assassinato, numa trama dessas. Mas esta não vingou, porque Deus ainda estava trabalhando para livrar o seu povo. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando pela sua família. Deus está trabalhando pelo teu trabalho. Deus está trabalhando pelos teus sonhos. Ele te chamou. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, fruto que permaneça. Deus quer que você seja frutífero, abençoado. Ele te escolheu com esse propósito. E Ele trabalha em teu favor para garantir isso. Ânimo. A gente lê essa história, ela é uma história assim que a gente está naquele momento intermediário, ainda não chegou, embora que ela já tenha sido coroada, fala, acabou, já tinha, não, ela ter sido coroada foi algo muito especial, mas tem algo muito mais especial ainda para acontecer, que é aquilo que vai acontecer no plano espiritual, no plano do divino, no plano da verdadeira batalha, que é a batalha não contra a carne, mas contra os principados e potestades deste mundo. Mas nessa batalha,
o Senhor está do teu lado, o Senhor estava com eles. Nós temos aquele momento ainda que a trama está se desenvolvendo, ela já está muito interessante, mas há algo muito maior, uma batalha muito maior que ainda vai acontecer. Portanto, esteja conosco nas próximas semanas. Mas aqui a gente já vê a mão soberana, maravilhosa, poderosa de Deus. O que te preocupa essa manhã? O que é impossível para você essa manhã? Eu quero convidar nesse momento, se alguém precisa, se alguém entendeu quem Deus é, quem Deus pode ser na sua vida, se você está percebendo que você está distante de Deus, longe dele, o favor estava sobre Esther, porque ela estava na presença de Deus, ela estava no lugar certo, ela estava no lugar de favor, ela tinha favor com Deus, e Deus propiciou que ela tivesse também favor com os homens. Hoje é dia de você encontrar novamente favor com Deus, se reconciliar com Ele, ou aceitá-lo como o seu resgatador, o teu salvador, aquele que te perdoa, aquele que te livra. Se tem alguém aqui hoje, enquanto a gente canta agora para encerrar essa lição, pode cantar aí onde está mesmo. Eu quero que você venha à frente. Se você está em casa nos assistindo, coloque no seu coração, porque nós vamos orar já já. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, diga pra Deus, esse é quem Jesus, tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu quero ouvir só a igreja, só um tecladinho de leve. Meu Deus é Deus de milagres. Não é outro não, é Ele. Declare mais uma vez, entrega para Ele tudo. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, aleluia, vamos lá, louvor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. É esse quem Ele é, e Ele quer ser isso na tua vida. Tem alguém que quer se reconciliar? Venha correndo agora, vamos orar por você. Vamos orar para que o favor de Deus esteja sobre a tua vida. Vamos orar por você que está em casa. Coloque a mão agora no seu coração. Deus, estamos na tua palavra, na tua presença, Senhor, inspirados pela tua palavra. Quando vemos, Senhor, uma situação impossível, com tramas, com situações que são absolutamente incríveis, tu pegas um homem, pegas uma mulher, coloca no lugar estratégico, encontra favor. Da mesma forma, Senhor, tu estás conosco hoje. Eu te peço agora, Pai, vem com perdão, vem com reconciliação sobre a vida dessa pessoa que ora, que chora, que clama, que sabe que está longe de Ti e precisa da Tua ajuda, Pai, porque onde é que estaríamos se não fosse a Tua mão e o Teu favor? Salva agora maravilhosamente, Senhor, toma pela mão cada um que aqui está essa manhã,
Qual é a causa, Pai? Impossível está sendo agora apresentada a Ti, Senhor. Seja na nossa vida, seja na vida de cada um de nós, Senhor, o Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus que vai nos levar no caminho do deserto e nos levar à terra prometida. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, entregamos nossas vidas, nossos sonhos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, se você concorda comigo, diga um alto e sonoro amém. Aleluia, louvado seja Deus.